Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. XPML11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do segmento de shoppings. Recentemente esse fundo, entre aspas, se envolveu, entre aspas, sem querer, numa polêmica, desde que ele trouxe no seu relatório que, teoricamente, até o final do ano, o fundo não teria caixa para arcar com seus compromissos. E aí, vários aí, não sei se é desinformado, ou se é de má fé, ou, começaram a fazer um alarmismo gigantesco, dizendo que o fundo ia ter situações graves, severas. Lá dentro do relatório gerencial, eu vou expor minha opinião a respeito disso, Mas enfim, mais à frente a gente vê mais sobre isso. Atualmente, na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 101,05. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,99%. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,86%. Isso significa que ele está com 14% de desconto, o que é um bom desconto por se tratar de um bom fundo de tijolo. É um fundo também que negocia com liquidez muito alta, negociando quase 15 milhões em média por dia. Então, uma liquidez aí bem grande. E ele vem de uma variação negativa de menos 4% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Durante a situação pandêmica, lá em março de 2020, esse fundo sofreu um pouco, mas ele já vinha sofrendo até um pouco antes. Ele já vinha com patamares ali próximos a 90, tinha dado uma pequena subida na faixa de 95, e aí viu as suas cotas sendo jogadas para algo próximo de quase R$ 81. Passado o momento, entre aspas, esse momento primeiro aí da situação pandêmica, as suas cotas sobem a patamares ali de 110, quase R$ 120, isso já um ano depois da situação pandêmica lá em março de 2021. No segmento de shoppings ocorreu a chamada segunda onda. Primeiro houve um momento que teve que fechar as portas dos shoppings, e depois houve um momento de novo de os shoppings ter suas portas fechadas novamente. Nesse período, o fundo sofre novamente, tendo as suas cotas ali sendo empurradas para algo abaixo de R$ 90 já em janeiro de 2022. E de lá para cá, o fundo esboçou uma excelente recuperação. Primeiro, rompendo a barreira do 100, quase beliscando ali R$ 110. Isso principalmente no período eleitoral de 2022. Passadas as eleições, o fundo arrefece, novamente rompendo os R$ 100, mas os fundos imobiliários, principalmente de tijolos, entraram novamente numa boa acelerada. Então o fundo volta a patamares ali próximos ao seu valor patrimonial, isso ali mais ou menos em meados de 2024. Desde mais ou menos o meio do ano de 2024, o fundo começou a enfrentar quedas novamente. Durante o período do final do ano, essas quedas se aceleraram assim num patamar bem mais forte. Esse movimento ocorreu não só com esse fundo, mas com todo o mercado de renda variável, desde fundos imobiliários, ações. A gente vê a cotação do fundo saindo de patamares ali de 110 para algo na casa de R$ 92, R$ 93. Recentemente a gente observa que o fundo novamente esboçou uma boa recuperação, Então, acredito eu que está longe ainda de voltar aos tempos áureos, mas que já é uma boa recuperação recentemente que o fundo está sofrendo. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Ele é um fundo de mandato renda. Ele é do segmento shoppings. Ele é um fundo de tijolo. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e também vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial sobre vacância do fundo. Esse é um fundo que conta ali com mais de 582 mil cotistas e ele tem ali mais de 56 milhões de cotas emitidas. É um fundo que vale R$ 117 e ele tem um valor de mercado aí de 6 bilhões 650 milhões. Então, dos fundos que são listados aí, fundos para investidor em geral, esse é o maior fundo de tijolo da nossa bolsa. O último dividendo entregue anunciado pelo fundo, 92 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê aqui sobre a rentabilidade do fundo e o fundo apresenta uma boa rentabilidade. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com 68% de rentabilidade, acima do CDI bruto, que é de 54%. Isso, se a gente colocar o CDI líquido, dá muito menos que isso. O IPCA do período é 35%, o IFIX 31% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 91% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, o que a gente consegue observar?
O dividend yield médio do fundo vem aumentando, mas isso não necessariamente porque o fundo está distribuindo mais. Então a gente vê que durante os períodos lá que ele estava sofrendo na pandemia, era entre 0,2 e 0,4. Passado esse momento, o fundo estava entregando mais ou menos 0,6, e isso veio subindo na medida que o fundo melhorou as distribuições, mas a cotação por vezes caía, né? Então chegou o momento aqui do dividend yield ficar na casa de 0,8. E atualmente, em razão dessa última queda, as últimas distribuições estão num patamar ali, ó, de 0,94, 95. Então tá mais ou menos 0,95 de dividend yield. Nominalmente dizendo, a gente vê que o valor entregue pelo fundo está estabilizado nesse patamar de 92, que inclusive é o maior dos últimos anos aí, né? O fundo vinha com entregas na casa entre 20 e 40 centavos durante a situação pandêmica e depois veio melhorando aos poucos. E atualmente ele assentou-se nesse patamar de 92. Então a gente observa aqui, ó, que no dia 18 de março, o fundo pagou no dia 25 de março essa quantia de 92 centavos. Este vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Provavelmente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali os dividendos de abril para serem pagos durante o próprio mês de abril. Eu já estou gravando o vídeo aqui dentro do mês de abril, né? Mas, como eu estou gravando com antecedência, ainda está longe dessa data de anúncio aqui, né? Aguardemos para ver se o fundo vai manter anunciando esse patamar. Acredito eu que ele tenha condição de manter essas distribuições nesse patamar de 92 centavos. Aguardemos aí para ver. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também participa do grupo do Telegram, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com ótimas funcionalidades. Neste ano de 2025, foi um dos anos que eu fiz a minha declaração de forma mais rápida. A planilha ajudou muito aí também nas informações a serem prestadas aí para a Receita, então considero ser um ótimo produto. Na compra desse produto também é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. São e-books baratos e acessíveis. E o principal, comprando os e-books, vocês também apoiam o canal. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui nós entramos dentro do relatório gerencial e é o relatório mais recente entregue aí pela gestão. Então aqui o que a gente observa? Ele fala os objetivos do fundo e traz algumas informações, principalmente em relação à taxa. Esse fundo cobra de taxa 0,75, mas ele tem performance se eles conseguirem bater o benchmark. Eles cobram 20% de taxa de performance se eles conseguirem bater IPCA mais 6. Como a gente já viu, é um fundo aí com patrimônio de 6 bilhões e 650 milhões. Então é um dos gigantes aí do nosso mercado de tijolo e também do segmento de shoppings. Continuando aqui dentro do relatório, a gestão vem trazer algumas informações. Aqui eu vou dar um zoom. Então ele fala um pouco sobre os movimentos sazonais de final de ano e também de Black Friday. Isso aqui influencia, né, nas distribuições do fundo. Para o ano de 2025, eles acreditam que vai ser um ano melhor do que 2024 e eles estimam aí ter um crescimento. O fundo, em janeiro de 2025, teve uma performance operacional e financeira positiva. Aqui também no relatório, eles falam sobre questões desse tal do ESG, o que os seus shoppings aí participam nesse sentido. E aqui ele fala um pouco sobre as distribuições. Por fim, o XP Mall cerrou o mês com o resultado acumulado não distribuído de 99 centavos. Então, segundo a gestão, eles têm uma reserva aí de 99 centavos. Considerando também os saldos de FIIs, Internacional Guarulhos e New Mall FII, ambos integralmente detidos pelo fundo e proprietário de participação nos shoppings de Guarulhos e Gran Plaza. Mais abaixo ele começa a falar um pouco mais sobre as suas distribuições, né? Então lá, 8 de fevereiro, o fundo anunciou uma distribuição de 92 centavos, pagou no dia 25 de fevereiro, e aqui a gente observa o seguinte, que o fundo teve um resultado ali de 50 milhões e 400 mil e distribuiu 50 milhões e 894. Ou seja, ele distribuiu um pouquinho acima das suas capacidades,
Mas o que a gente observa é que nos últimos 12 meses o fundo ainda tem reserva. Ele tem 7 milhões de sobra aí, que provavelmente pode ser que seja parte daqueles 99 centavos que a gestão falou que tem de resultado aí, né? Então a gente vai fazer como eu sempre faço. Nós vamos ver na prática o que as despesas representam frente às receitas, sendo que o resultado dos shoppings é o que traz mais resultado para ele. Os FIIs que ele investe indiretamente e a renda fixa trazem um resultado, cada um aí na casa de 3 milhões, e os shoppings vêm trazendo um resultado aí de 53 milhões para o fundo. A gente vai pegar aqui no acumulado dos últimos 12 meses e ver o que as despesas, né? Esses 51 milhões aqui, ó, vai para o bolso da gestão, e esses outros 51 milhões vai para pagar a alavancagem. Então a gente vai ver o que esses 51 milhões representam frente ao total que o fundo receitou aqui. Então vamos ver aqui na prática. 51 milhões 957, que nós vamos arredondar para 958. Esse valor vezes 100, dividido por 671 milhões 135, que é o que o fundo receitou. Então a gente vê que as taxas do fundo estão ali na casa de 8,63%, o que eu reputo ser uma taxa totalmente aceitável aí, ainda mais se tratando de um fundo de tijolo. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre as práticas ESG que eles participaram em alguns dos seus shoppings. Aqui mais abaixo ele mostra, aqui que foi a parte que, entre aspas, né, trouxe polêmica aí, que o fundo ele tinha de caixa no início de 2025 656 milhões. No decurso do ano, o fundo vai ter que pagar uma terceira parcela lá do shopping Jundiaí, ele vai gastar 63 milhões. Ele vai ter que desembolsar 630 milhões, que ele comprou um bocado de shoppings lá do Sim, e ele tem que pagar também mais 17 milhões aí do shopping Praia Belas. E aí, no final do ano, ele vai ficar com falta de 54 milhões. Ó, é um fundo de 6 bilhões, 500 e tantos milhões. E o pessoal se desesperou porque, entre aspas, vai faltar 54 milhões. Pessoal, venhamos e convenhamos. Principalmente a XP. Tá? Apesar de eles terem feito, entre aspas, tá? Terem feito cagada em outros fundos aí do mercado, no segmento logístico e no segmento de shoppings, na minha humilde opinião, eles fazem um bom trabalho. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente, lá naqueles momentos que eu falo a minha opinião sobre o fundo, né? Eu, apesar de não gostar da XP, eu acho que esse fundo e o fundo deles logístico são fundos que são um dos melhores no mercado. Eu considero ser bons fundos, são bem geridos, apesar de eu não gostar da gestão XP. E venhamos e convenhamos, uma gigante como é a XP, se precisar, eles vão até falar aqui mais abaixo, eu vou ler para vocês as 3 possíveis soluções. Eles podem vender imóveis, isso é um pouco mais difícil. Eles podem fazer uma subscrição, também acho um pouco difícil, porque a cotação está descolada, né? Então isso não seria muito vantajoso. E eles podem fazer mais alavancagem, pegar dívida para pagar essa dívida. Isso aqui eles conseguem no estalar de dedos, não é algo muito difícil. E não seria algo assim tão complicado, tendo em conta que, teoricamente, se ele tem 656 milhões e, teoricamente, vai faltar 54 milhões, ele está diminuindo da sua dívida 600 milhões. Então, se fosse necessário ele pegar, aumentar 50 milhões, mas está diminuindo em 600, eu não vejo isso como sendo algo grave, sabe? Então, inclusive, é o caminho que eu mais acredito que pode ser que aconteça. Porque ele fala um pouco sobre isso, um por um dos pagamentos, o fato relevante da época que foi falado sobre isso, e aqui embaixo ele fala as estratégias que ele tem até o final do ano. Venda de ativos, de novo, né? Isso pode ser que seja vantajoso se ele achar uma venda com bom lucro aí. Emissão de cotas, eu acho isso pouco provável, a não ser que haja uma disparada nas cotas do fundo. E aí fique próximo ao valor patrimonial e alavancagem. Então, eu acho que esse é o caminho que talvez vai ser buscado pelo fundo. Mas aí só na hora prática nós vamos ver como que a gestão vai optar, teoricamente, como sendo a melhor opção para eles, né? Aqui ele mostra o resultado financeiro e a gente vê que é normal. Tem meses em que normal o fundo receber menos, outros meses ele recebe acima do normal. Então, nesses momentos final de ano, é normal receber mais. E aí, durante, por exemplo, maio, são momentos ali que o fundo sofre um pouco mais nos seus recebimentos. Aqui ele mostra evolução, ocorreu aqui um cruzamento. É muito comum, ele estava sendo negociado acima do seu valor patrimonial, ele valia 112 e era negociado a 117, isso no ano passado. Houve uma reavaliação dos seus imóveis e ele saltou ali, ó, de 112, 111 para 119, 120 reais, atualmente 117 reais, mas a cotação do fundo caiu, né? Na data de fechamento do relatório, estava sendo negociado aí a R$ 98 reais, e a gente viu que atualmente ele está mais ou menos nessa faixa, né? 98, 100, 100 e pouco. Então hoje o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial.
Aqui nessa barra de baixo ele mostra um pouco sobre o volume de negociação, sobre as liquidez do fundo, o quanto que ocorre de giro, né? Isso aqui é sempre importante as pessoas observarem. Note o seguinte, apenas 4,9% das cotas foram vendidas, saíram de uma mão vendedora para uma mão compradora ou vice-versa. E o que isso significa? Que um percentual de 5% das cotas movimentam as cotas. Então, não ache que quando um ativo está caindo ou subindo, que é todos os proprietários da cota ali que estão vendendo desesperadamente. Às vezes um percentual pequeno, que é o que mais ocorre, movimenta a cotação. Então não acha aí que o que faz preço aí é a grande maioria dos proprietários aí comprando ou vendendo os ativos, tá? Isso fica entre aspas de lição. Então, pessoal, antes de eu continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você é um dos muitos cotistas que esse fundo possui? Você já conhecia esse fundo? O que você acha a respeito desse fundo? O que você acha a respeito da gestora XP? Você acha que eles fazem um bom trabalho? E, independentemente da gestora, nesse fundo, você considera esse fundo ser um bom fundo aí do mercado? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Como eu já tinha antecipado um pouco lá atrás, toda vez que eu trago um fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível no quesito se eu tenho ou não ativo, né? Se eu sou conflitado ou não. Então já antecipo, eu não sou cotista do fundo, não tenho interesse de ser cotista do fundo, mas novamente, apesar de eu não gostar da gestora XP, eu não vi, né, até o momento, a gestão fazendo um mau trabalho nesse fundo, ou no outro fundo logístico que eles possuem, né, no XPLG. São dois fundos aí que eu vejo que eles fazem um excelente trabalho. E o fato de eu estar falando que eu não gosto do fundo não é por questões negativas, é só porque questões de gosto pessoal eu evito investir em fundos da XP e BTG. Mas esse é um fundo que eu acredito que caiba numa carteira de alguém que queira ter um portfólio diversificado. É um fundo, sim, que entrega bons resultados, é um fundo seguro, diversificado, alta liquidez, as taxas são aceitáveis. Então, sim, 99,9% das situações que eu posso falar a respeito desse fundo são situações positivas. E aí, para mim, é só mais questões de gosto pessoal mesmo. E em relação a essa questão dessa polêmica, dessa situação de possível alavancagem aí, eu vejo isso com total tranquilidade. E lá dentro a gente ainda vai ver no relatório que essa atual alavancagem do fundo é 7%. De novo, um fundo gigantesco como esse, para mim, uma alavancagem muito baixa, totalmente controlada. Ainda que ele tivesse que fazer 54 milhões de alavancagem nova aí, isso aí não é nada preocupante, pelo menos para os meus critérios e para minha opinião, né? Mas você pode deixar a sua aí também, que é 100% válida. Aqui eu gostaria novamente, né, de reforçar que tudo que eu digo não significa que esse fundo seja bom ou ruim. Não significa que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo. Chegue você às suas próprias conclusões. Não seja manipulado aí ou vá na opinião alheia. Estude para que você tenha a sua própria opinião. Eu gostaria novamente aqui de reforçar os nossos objetivos de chegar a 20 mil inscritos. Nós batemos 18 mil, já estamos bem mais próximos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? Ele mostra novamente a composição do portfólio. A gente vê o seguinte, que a maior parte está alocada diretamente em imóveis, mas ele tem FIIs ali, que eles são participações indiretas. Ele também tem um CRI conversível e também tem caixa aí 3,2%, mas 91,4% é alocado diretamente em imóveis. Aqui ele mostra, né, as suas alavancagens que ele possui e como é que está a situação de cada uma das dívidas que o fundo possui. Aqui ele traz também um cronograma de amortizações que ele vai ter que fazer. Acredito eu que isso aqui é fora aqueles valores lá que ele trouxe do fluxo de caixa, né? Mas a gente vê que a cada ano ele vai ter que ter um gasto um pouco maior aí com alavancagem. E o que é que isso aqui pode refletir?
Se cada vez ele tende a gastar mais aí com amortizações, caso o fundo não consiga aumentar as suas receitas, o que pode ocorrer é que nos próximos anos aconteça uma estagnação dos dividendos ou até mesmo uma queda dos dividendos. Salvo se o fundo fizer captações para ir liquidando essas alavancagens ou fizer captações para trazer mais fundos para dentro do portfólio, pode ser que ocorra aí uma diminuição nos dividendos entregues, né? Então isso é um alerta que fica aí. Continuando, aqui ele fala um pouco com a comparação ano a ano, né? O janeiro desse ano com janeiro do ano passado. Então ele mostra venda nas mesmas lojas, o aluguel das mesmas lojas, os faturamentos, o NOI, que é o resultado operacional aí. Então alguns têm melhoria, outros têm piora. As vendas por metro quadrado teve uma piora em relação ao ano passado, mas as vendas totais teve uma melhora em relação ao ano passado. O custo de ocupação se mantém. O fluxo de veículos teve um aumento aí, querendo ou não. Isso traz muita receita para os shoppings também. E aqui ele mostra mais ou menos o janeiro de 2025, os últimos 12 meses, do resultado que o fundo gera aí, seja por área bruta, o NOI, vendas, né? Todo o resultado trazido. As vendas por metro quadrado e o NOI é normal, de novo, né? E final do ano tem essa certa sazonalidade. E no ano passado ocorreu uma situação atípica no janeiro do ano passado, bem superior ao janeiro desse ano, né? E é normal esse aumento da venda no final do ano. Isso aqui a gente já tinha visto anteriormente. Aqui a gente vê sobre a vacância e também sobre inadimplência. Também é muito comum que comece a ocorrer aumento da inadimplência ali no início do ano. Com o passar dos meses, os lojistas conseguem pagar esses meses atrasados aí, até o ponto que fica negativa a inadimplência. Por quê? Começa a recuperar parte das dívidas que tinha lá. E aí, novamente, ocorreu aqui inadimplência maior em janeiro. É comum que haja aumento de inadimplência em janeiro. Principalmente lá porque dezembro e novembro é mais pesado aí para os lojistas, né? E a vacância do fundo vem reduzindo. Ela já teve um ápice ali nos últimos 12 meses de quase 5% de vacância, o que para mim, um fundo de shopping, 5 é o que se busca, até 10 é mais ou menos aceitável, né? Então a gente vê que um ativo está atualmente com 3,6% de vacância, eu vejo isso de forma bem positiva aí para os resultados do fundo. Continuando aqui, a gente vê sobre todos os shoppings que ele tem no seu portfólio e a representatividade de cada um desses shoppings, né? O Tietê Plaza é um dos que tem maior representatividade. Onde os shoppings estão mais concentrados são na região sudeste, mas eles têm shopping no nordeste, norte, sul. É um fundo que ele tem diversos administradores aí. Destaque para Sim, JHSF, Alus, né? São os que têm maior representatividade. E aqui ele mostra, tipo, uma linha do tempo. O que eles fizeram de aquisição e venda de shoppings no decurso do tempo. Então, ele mostra toda uma linha de compras e vendas de shoppings que eles fizeram aí. E aqui a gente vê individualmente cada um dos shoppings que o fundo possui. Nessa parte eu vou passar com um pouco mais de rapidez, mas eu sugiro que se você gostou do fundo, se você quer se posicionar nesse fundo, venha aqui ao final e veja um por um os shoppings que o fundo possui. Veja onde é que fica, o quanto que é a participação do shopping aí, das gestoras, né, dentro desse portfólio que ele possui, né. Mas é um fundo, como eu disse, altamente diversificado, com inúmeros ativos aí em diversas regiões e cidades do país inteiro. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do XPML11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show.